Bom dia, paz de Deus com todos e com todas. Tô aqui me preparando para a mudança da minha mãe que vai ser hoje, gente. Mas eu tenho um tempinho aqui, eu vou responder a pergunta do Dúlio. E agradecer também, porque ele sempre tá comentando, eu respondo sempre que aparece para mim, porque às vezes demora um mês para aparecer algum comentário. Mas sempre que aparece eu procuro responder todos os comentários e gosto da interação, sabe, pessoal? Eu sinto assim uma proximidade, é bem legal. Apesar que eu prefiro muito conversar pessoalmente, gente, eu falo muito, mas eu prefiro, me sinto mais à vontade de conversar pessoalmente com qualquer pessoa do que, assim, gravar vídeo. Eu ainda não tenho muita prática, muita naturalidade de gravar os vídeos. Mas, respondendo a pergunta do Dúlio, ele perguntou, assim, como que a gente pode saber sobre as diferenças a diferença sentimental, física e emocional de pessoa para pessoa, né? Ou para conhecer alguém, ou para saber se você entra num relacionamento. E eu fiquei pensando bastante para responder essa pergunta. Não é tão simples quanto parece, sabe? Às vezes a gente... Vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar eu como exemplo, né? Porque eu sou a que me conheço melhor. Então, às vezes a pessoa chega pra mim e se sente à vontade de conversar comigo, se sente bem de conversar comigo, gosta de conversar comigo e acha que eu sou a pessoa certa. Ai, pera. Então, continuando, apesar que, né, tem pessoal conversando ali na rua, aí a pessoa, às vezes me conhecendo por algumas conversas, alguns dias, assim, às vezes pensa assim, nossa, ela é a pessoa perfeita pra mim. Nossos gostos são parecidos, objetivos parecidos, mas não é bem assim. Para um relacionamento, tem que ter uma conexão muito profunda, muito mais profunda do que você conhecer a pessoa um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes um mês, 2 meses e achar que já daria certo, né, um relacionamento. Não é bem assim. Para um relacionamento dar certo, na minha definição, tá, no meu ponto de vista, a gente tem que ter três pilares bem fixados, que é o físico, o emocional, como diz o Dúlio na pergunta, o físico, o emocional e o espiritual. O físico. Porque o físico, fisicamente, é a primeira coisa que a gente vai olhar numa pessoa quando a gente vai, né, se interessar por alguém. Você vai olhar a parte física. Infelizmente, é a primeira coisa que a gente vê. Mas não é isso que define um relacionamento. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, principalmente os homens, que o físico atrai sim, só que não é beleza que salva relacionamento. Então você não pode deixar o físico definir a pessoa que vai estar do teu lado. Não é o físico que vai segurar relacionamento. Primeiro porque a beleza acaba, né? Tá. O emocional é um dos principais, tá? O espiritual eu vou tentar explicar da minha maneira, mas o emocional. Se você tiver uma ligação emocional muito forte com essa pessoa, uma compatibilidade emocional, se o teu jeito, se a tua personalidade bater com essa pessoa, você se sentir totalmente à vontade, você se sentir totalmente livre do lado dessa pessoa. E
Até me perdi aqui na onde que eu parei. Mas eu tava falando da conexão emocional. Como que você vai descobrir se você tem uma real conexão emocional com essa pessoa? Isso não é de um dia para o outro. É para isso que serve o namoro. O namoro serve para você passar um tempo com a pessoa. Tô falando namoro aqui, mas o namoro é igual de antigamente, né? No nosso caso, no caso dos cristãos, né? Para você conhecer a pessoa, conversar muito, falar sobre tudo, tudo. Com o tempo, com as conversas, com o diálogo, o teu relacionamento vai direcionando sozinho, sabe? Ou é para dar certo ou para não dar certo, porque é conversando, como diziam os antigos. Para conhecer uma pessoa tem que comer um saco de sal junto, é mais ou menos isso. Então leva um tempinho para você, né, conhecer essa pessoa. E isso ainda não é garantia de nada. Por quê? Geralmente, quando a pessoa às vezes começa algum relacionamento apaixonado, é um perigo muito grande. A paixão é um perigo. A paixão é uma atração momentânea, física, momentânea, e ela passa. A paixão passa. Então, por isso que é bom levar um tempo, né? Pelo menos mais de 3 meses para você conversar bastante com a pessoa, para esse sentimento inicial de paixão passar, para depois você saber se você tem uma conexão real com essa pessoa ou era só uma paixão passageira. Então, descartando a paixão, porque o amor, ele não é irracional. O amor, ele é racional. Posso estar enganada, né? Posso não estar sabendo exatamente aqui, né? Falar sobre amor. Mas para mim, amor é uma decisão que você toma mediante, assim, você conhecer a pessoa, você passou um tempo com essa pessoa, você conheceu mais essa pessoa profundamente e... o que eu ia falar antes, né? Não é garantia de nada o conhecimento, porque quando a pessoa tá apaixonada, ela mente. Ela se esforça demais para agradar outra pessoa. Então, por isso que eu penso assim, que você tem que ser o mais verdadeiro possível, o mais natural possível quando você for conhecer alguém, quando você for se relacionar com alguém. Porque se não for assim, você tá mentindo para você mesmo e para outra pessoa. Porque se você tem que se esforçar para agradar outra pessoa, se a pessoa tem que se esforçar para agradar você, vai chegar uma hora que cansa. Vai cansar. Simplesmente assim. E às vezes já tá casado. E você vai descobrir que aquela pessoa não era naturalmente do jeito que ela se mostrava. Ela estava fazendo um personagem para te agradar, ou você para agradar outra pessoa. Então, eu sugiro que você seja o mais sincero possível, o mais natural possível. Fale o que você gosta, o que você não gosta, o que desagrada. E preste atenção nos pequenos sinais que a outra pessoa dá, né, entre as conversas e principalmente nas atitudes. Se a pessoa fala que é de uma maneira e age de outra, cai fora. Se a pessoa fala que não gosta de mentira, mas você pega a pessoa mentindo pequenas coisas, cai fora, sabe? Se você pega incongruências entre o que a pessoa fala e como ela age, então isso é um sinal de que não é para você. Se você quer uma coisa concreta, se você quer uma coisa
né, um relacionamento sério. Então tem que ter uma confiança inabalável. Você tem que ter confiança, tem que ter sinceridade e honestidade em tudo, em tudo. E terceiro pilar é o espiritual, né? Isso para mim é fundamental. Isso para mim, né? Lógico que para a maioria das pessoas não vai pensar por esse lado, mas o lado espiritual conta muito, por mais que às vezes a pessoa nem entenda a parte espiritual, vai contar muito no relacionamento. Então, mesmo que você não seja evangélico, você tem que olhar para você e analisar quais são as suas crenças, quais são os seus princípios, seus fundamentos, o que é importante para você, o que não é negociável para você, né? O que não é negociável para você? O que para você você não trocaria por nada? Então, tenha essa base, tenha essa consciência e pesquise, analise a outra pessoa. Se como ela age, se os princípios da outra pessoa são congruentes com os seus. E isso fala diretamente do lado espiritual. Porque se, por exemplo, né, se é uma pessoa desonesta, se é uma pessoa que maltrata outras pessoas de propósito, que acha bonito, que acha engraçado humilhar outras pessoas, maltratar, ou eu não quero falar palavras pesadas aqui, sabe? Mas olhe para você, pergunte para você quais são os seus princípios, sabe? Quais são as suas crenças, o que para você é muito importante. Porque para mim, a gente tem que colocar Deus acima de tudo na nossa vida. E creio de todo o meu coração, apesar, né, do meu relacionamento não ter dado certo, né? Eu creio que eu fiz a minha parte e que não deu certo pelo lado espiritual, porque mesmo ele sendo da mesma igreja, eu escolhi uma pessoa da mesma igreja, criada na doutrina, mas eu não tinha o conhecimento espiritual que eu tenho hoje. Eu não tinha. Então, pela minha visão que eu tinha, eu escolhi uma pessoa que eu achava que tinha o mesmo prazer de servir a Deus que eu. E foi aí que eu me enganei e foi aí que deu errado o meu relacionamento. Porque o que para mim é profundo, o meu desejo de servir a Deus tem uma base espiritual muito grande, para ele era muito raso, infelizmente, né? E nem posso jogar toda a culpa nele, porque às vezes a pessoa nem sabe que é assim, né? Vai descobrir ao longo do tempo, quando vem as provas, quando vem as dificuldades, vai descobrir que não tem uma fé firmada verdadeira, uma fé verdadeira, né? Por isso que muitos não permanecem na igreja, porque não tem uma base de fé real. Às vezes é criado na igreja, mas vai por costume, vai por, né, por influência de outras pessoas e não teve uma experiência pessoal com Deus, tá? Infelizmente, muitos acontece isso. Mas, enfim, resumindo, para ter um bom relacionamento, creio eu, que vocês têm que buscar junto, sabe? Conversar muito sobre a vida espiritual, sobre a vida material, sobre o lado físico, emocional. Tem que conversar muito.
E quando é para dar certo, eu creio que tudo vai se encaixando, que tudo vai se fortalecendo conforme vocês se conhecem, conforme você conversa com a pessoa, aquilo vai se tornando uma base inabalável, inabalável. Eu creio, né, que é assim, teoricamente é assim, ou que eu posso ver de casais que deram certo, que é assim, onde tudo se encaixa, onde você, as tuas prioridades, os teus objetivos, só vai ajudar a fortalecer a outra pessoa e a outra pessoa te fortalecer também, tá? Então é isso. Não sei se eu enrolei muito, se eu piorei a situação ou se eu ajudei a esclarecer alguma coisa aqui. Mas é isso, Dúlio, obrigado pela tua pergunta. Deus abençoe a todos, tá? E eu tive que pausar o vídeo algumas vezes porque tinha umas interferências, chegou gente, eu fui atender, mas eu agradeço de coração, tá? E eu vou achar um tempinho para falar mais sobre relacionamento, sobre o meu ponto de vista, tá bom? Humildemente. Deus abençoe a todos e fique com Deus.